Bem, pessoal, estamos aqui novamente gravando para vocês esse vídeo e eu estou assim bastante empolgado com isso. E algumas falhas vocês vão ter que desculpar, porque é a primeira vez que eu estou gravando assim para vocês e gostaria que vocês realmente tivessem realmente um fortalecimento espiritual. Principalmente você acha que você não vai dar em nada. Principalmente você acha que você é uma pessoa excluída, afastada do... Não, Deus na sua vida, você se tornará uma pessoa importante no reino de Deus. É Deus que faz essas coisas todas. É Deus que move. Você tem que acreditar em Deus e você. Acredite em Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam em si. Você deve acreditar em você. Primeiramente Deus e depois você. Quando você fizer isso, você vai fazer o quê? Vai arrebanhar valor. Se eu mostrasse a você uma nota de R$100 e uma nota de R$5, qual você iria te oferecesse? Qual você iria escolher? A de 100 ou a de 5? Você diria para mim, pastor, eu prefiro a de 100. Por que você escolheria de 100? Porque 100 tem maior valor. Então, quando você dá valor ao que Deus te deu, dá valor a você, não se deprime, não se joga no chão, mas vê que Deus está na sua vida e todos os problemas que você enfrentar, você possa receber isso como um combustível, como um treinamento. Eu me lembro que o jovem Davi era um jovem considerado bastardo. Ele mesmo falou no Salmo 51, não é? Que em pecado me concebeu minha mãe. Ele mesmo falava sobre isso. Ele era excluído dos irmãos. Mas o que Davi fez? Como ele não podia estar em casa junto com os irmãos, levando uma vida normal de família, porque ele era bastardo, ele era filho de um relacionamento infeliz, não era muito amado pela família. Então ele ficava mais no campo, cuidando das ovelhas, que é para isso que o filho bastardo servia. Ele ficava cuidando das ovelhas e passava com elas ali à noite. E essa discriminação, ele recebeu isso como um combustível positivo. Ele começou a escrever poesias maravilhosas, transformaram-se em cânticos. Imagine bem ele às madrugadas, olhando para as estrelas e falando com Deus. Ele escreveu essa bela página, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que ele estava olhando para as suas ovelhas, como ele cuidava das ovelhas, não é? Com todo carinho, com todo amor. Eu creio que ele também acreditava que Deus cuidava dele também. E é por isso que ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Então, o carinho que o pastor Deus, o pastor Jesus, o pastor Espírito Santo cuidava dele, assim como ele também cuidava das ovelhas. Leva-me para junto de águas cristalinas. Quer dizer, o melhor que o pastor pode dar para a sua família. Então ele escrevia essas histórias lindas, essas poesias lindas que nós repetimos hoje em nossos dias. Mas acontece que esse pastor Davi, ele era treinado. A Bíblia fala que um dia de madrugada ele dormia com as ovelhas, olhando para as estrelas. E um dia apareceu um urso querendo comer as suas ovelhas. Ele se levanta, enfrenta o urso e mata o urso. Passa algum tempo, aparece agora um leão. E a Bíblia fala que ele mata o leão que queria comer as suas ovelhas. Então veja bem, aquilo era um treinamento, ele não sabia que aquelas dificuldades todas que acontecia às madrugadas para defender as ovelhas, era um treinamento que Deus estava dando. Todos nós precisamos de um treinamento.
Todos nós precisamos ser treinados para grandes coisas. E quando você só reclama, você está clamando algo que você não quer. Você reclama, você clama novamente, clama várias vezes. Então o que você tem que fazer é simplesmente agradecer e, sabe, se abastecer de energias boas com aqueles problemas que possam acontecer na sua vida. E acontece que aqueles jovens e o Davi, não é, fora treinado. E quando o seu pai manda que ele vá buscar os seus irmãos que estavam entrincheirados nas montanhas, no exército de Israel, porque o profeta queria ungir um deles a rei, ele foi. Mas só que tem uma coisa, foi rejeitado pelos irmãos. Quando ele volta para casa, os irmãos já tinham chegado em casa. Porque os irmãos vinham a cavalo, ele vinha a pé. E quando ele chegou em casa, não é? As pessoas não sentaram à mesa, porque o profeta disse, são todos esses seus filhos? Tem um, mas esse não fica muito em casa, esse não tem muito... Não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Eu quero dizer a você que as pessoas podem discriminar você, podem zombar de você, podem te humilhar, mas se Deus estiver na sua vida, eles não sentarão à mesa enquanto você não chegar. Porque Deus honra, é Deus que levanta as pessoas. E Deus levanta os humildes, os simples. É assim que funcionam as coisas. E acontece, meus irmãos, que Davi queria tanto fazer parte do exército de Israel. Ele queria tanto servir como soldado mesmo, soldadozinho raso. Ele via seus irmãos chegar todo fardado, bonito. Talvez alguns tinham patente, não é? Talvez alguns fossem capitão, o outro foi tenente, o outro, não é? Um coronel. E Davizinho só ficava cuidando de ovelhas. E ele olhava o exército, tinha tanta vontade de participar, mas como filho bastardo, ele não podia fazer isso. Mas como ele confiou em Deus e amou a Deus, e Deus tinha um projeto na vida dele, ele não foi soldado, mas ele foi chefe do exército. É assim que Deus faz. Você pode ser excluído por uma coisa simples, mas Deus coloca você acima de todas as coisas, porque é Ele é o Senhor. Quando Ele fala, está falado e acabou. Ele segura o universo em suas mãos. Olha o poder desse Deus que você serve hoje. Se Ele quer abastecer você, se Ele quer exaltar você, Ele exaltará. Porque a força está com Ele, todo o poder está com Ele. As autoridades aqui na terra têm algum poder, que Deus distribui seu poder a cada homem para a organização da humanidade. A um Deus dá um poder de presidente da República, o outro tem o poder do Senado Federal, outro a Câmara Federal, a outro o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, cada pessoa Deus dá poderes, mas elas não têm todo o poder. Todo o poder só tem é Deus. Todo o poder está nas mãos dele. Ele delega esses poderes para que a humanidade seja controlada, seja ajustada e seja também uma sociedade organizada. Mas é Deus que exalta. Lembra que eu contei na live? Na live não, contei para você no vídeo passado, sobre a minha trajetória lá em Pernambuco, quando chegamos. Fomos para aquela pensão, a pensão muito ruim, mas tínhamos 15 dias pago. Ótimo, comíamos uma vez só por dia, andávamos quase 2 quilômetros, porque lá era a comida mais barata. Era macarronada e um ovozinho em cima, somente isso que tínhamos. Eu e mais 2 amigos queridos até hoje. Só que voltávamos ali e dormíamos. No outro dia saímos procurar um local para nós alugarmos, para nós podermos fazer a obra de Deus. Só que enquanto não achávamos, imagina bem, numa capital, sabe? E nós não conhecíamos nada ali, nunca tínhamos ido para lá. Aquela capital enorme, grande, desenvolvida, linda, um povo maravilhoso. Nós andávamos aqui, andávamos ali, procurando um local no centro da cidade. Se fosse dos bairros, talvez fosse mais fácil, com pouco dinheiro ainda, como alugar um local ali?
Aí, conversando com os dois amigos, concordamos que nós deveríamos fazer numa praça, então. E fomos numa praça enorme no centro de Recife, chamada Praça Joaquim Nabuco. Tem até hoje, uma praça muito bacana, gente ali. E ali, pronto, colocamos algumas cornetas, duas cornetazinhas que tínhamos, um amplificadorzinho e apenas um microfonezinho, uma vitrolinha, colocamos alguns discos e começamos a tocar e começamos a falar de Deus. E falando de Deus aqui, falando de Deus ali, falando de Deus, começou a juntar as multidões. Multidões não, tinha apenas 30, 40, de 40 foi para 100 pessoas, de 100 foi para 150, 200 pessoas. A praça estava cheia. E aquele dinheirinho nosso que estávamos ali estava quase acabando. E aí foi aonde nós pedimos às pessoas que ajudassem. Algumas deram uma oferta e aquilo deu um gásinho para nós. Mas mesmo assim, nós comíamos uma vez só, tá? Segurando aquele dinheirinho, porque não sabiam quanto tempo aquilo ia durar, e apenas 1 litro de leite, né? Nós compramos para nós 3, e 6 pães, 2 para cada um. Aquilo era a nossa alimentação. E nós andando. E ali, conversa aqui, conversa ali, conversa ali. Alguém, nosso querido irmão Duda, meu Deus, acho que ele já partiu para o Senhor. Quantos anos? Estou falando isso nos idos de 1974, 75, por aí. 70, mais ou menos essa fase, né? Eu estava falando disso. Ele falou, tem um local ali que esse local está fechado. Vocês não vão falar. Nós fomos lá, olhamos, era uma padaria que tinha fechado há muito tempo, um prédio muito velho, caindo aos pedaços. Eu falei, mas tá bom, vamos começar aqui mesmo. Quem é o dono? E conversa aqui, conversa ali, e descobrimos o dono. O dono olhou para mim, assim, olhou para nós, assim, jovem, falou assim, olha, eu alugo para vocês. E não me lembro quanto era o aluguel, não me lembro mais quanto era o aluguel, mas era muito mais. Falei, o senhor não dá pelo menos uns 4 meses para nós temos que arrumar ali, nós vamos arrumar o local, o senhor não dá uma carência de 4 meses? Ele falou, sim, eu dou, mas vocês precisam de um fiador. Mas como fiador? Nós acabamos de chegar em Pernambuco, não conhecíamos nada, nem ninguém. Aí ligamos para esse nosso amigo querido, Altair Santana, que já dorme no Senhor, que estava em São José dos Campos. Ele manda um documento dele, uma garantia dele, não é? E dizendo que ele era o responsável pelo nosso aluguel, ali como fiador. E apresentamos ali e ele disponibiliza a chave para nós. O local ruim, o local péssimo, o local era uma padaria. Sabe aquelas padarias que tinha aquele forno? E aqueles fornos tinha aqueles trilhos de trem? Era aquilo que tinha ali. Não é? Tinha que quebrar aquilo tudo e fazer ali um altar de Deus. E depois pintar o local. Tinha algumas paredes no meio que tinha de derrubar. E nós, né, agora entusiasmados, com pouco dinheiro, segurando aquele dinheirinho nosso, colocávamos ali uma calça bem velha, né, uma camiseta amarrada na cintura, e íamos para lá pela manhã, trabalhando ali naquele local, querendo resolver logo. Imagina bem, e nós mexendo naqueles fornos, e que tinha muita cinza, muita fuligem aquilo, não é? Porque era um forno de carvão, não é? E tirando aqueles trilhos enormes, tiro de trem, dormendo de trem mesmo que estava ali, né? Firmando aquele forno, nós quebrando aquilo. Imagina como eu ficava. Eu já sou escurinho, ainda cheio de fuligens. Imagina, quase que não dava para ver. Ainda bem que eu estava com a camisa branca. E nessa camisa branca deu realmente para a gente, olhando, decifrar que tinha alguém humano ali. Eu estou brincando, mas era assim a nossa vida. E começamos a quebrar. E quebra aqui, quebra ali, quebra desse lado. E à noite, nós íamos comer, não é? 7 horas da noite, lá naquele local, não é? E sabendo que o dinheiro estava acabando, estava diminuindo. E nós íamos para Olinda. Olinda fica bem próximo de Recife. Íamos para lá porque lá tinha um monte. Mas não dá para nós subir naquele monte, nós olhávamos na praia, uma praia deserta. E nós íamos para lá e passávamos a madrugada toda orando a Deus. Pela manhã, 5 horas da manhã, nós voltávamos, dormíamos um pouquinho. Quando era daqui a pouco, nós trabalhávamos de novo. Só que, imagine bem a cena agora.
Aquele local onde morávamos era um local que tinha vários quartos alugados. Tinha um corredor no meio. No final era o banheiro e era uma piazinha. E ali morava, como eu disse a vocês, um policial da Polícia Militar de Pernambuco. E um homem grandão, falava forte, falava alto. E ele olhou bem como a profissão de policial é para desconfiar mesmo. Ele olhou e falou, esses rapazes aí de São Paulo, morando aqui, deve ser ladrão. Bem, e falando para outras pessoas ali. E quando saímos do nosso quarto, íamos ali para lavar nosso rosto, todos eles estavam ali conversando, porque o único local que tinha para higiene pessoal era aquele. E quando chegávamos ali, olha bem, as pessoas já fechavam a cara. Eu, bom dia, tudo bem? Como é que vai você? Querendo fazer amizade. Todos eles muito sérios comigo. Um saía, um voltava para os seus quartos, e nós ficávamos ali falando, não gostaram da gente não. Imagine bem, mas nós voltávamos para o nosso quarto depois e saíamos e íamos trabalhar ali. Mas ele falava para todo mundo, olha, esses são garotos aí, esses jovens aí de São Paulo, olha, isso aí deve ser ladrão, são ladrões eles, assaltantes, mas vou fiscalizar. E tinha um agravante para aumentar a suspeita dele sobre nós. Quando era mais ou menos 10 horas da noite, 10 e pouquinho da noite, quando todos iam dormir, nós três saíamos. Saímos de chinelo, né? Porque nós íamos para a praia orar. Aí saímos dali e atravessávamos quase um quarteirão, 3 quarteirões, para pegar um ônibus que tinha uma avenida muito próspera, muito concorrida, que era a Avenida Conde da Boa Vista. Ali tinha vários pontos de ônibus. Nós pegávamos o ônibus ali para ir para Olinda. E ele falou, mas toda noite esses jovens saem à noite e chegam de manhã. Será que eles não vão roubar? Será que eles não vão assaltar algum local? Eu acho que sim. Você veja o que um homem de Deus passa, gente. E nós íamos ali, saíamos ali brincando com o outro, todos jovens, né, ali conversando, cheios de fé, cheios de entusiasmo, os três, né, ali conversando. E não sabíamos que esse dia, depois de alguns dias, ele estava atrás de nós com outro policial para fazer uma vigilância, para ver realmente aonde íamos. Nós virávamos uma esquina, eles viravam também à noite, os 2 policiais atrás de nós. Viram quando pegamos exatamente o ônibus, Olinda. O que esses jovens vão fazer em Olinda? Eles não são daqui. Estão chegando aqui, vão para Olinda, vão assaltar. Eles vão assaltar alguém. E nós pegamos um ônibus, conversando ali, rindo, dialogando, falando das coisas de Deus, cheio de entusiasmo. Eles pegam o táxi e vão atrás da gente. Viram quando nós fomos para já o final do ponto de ônibus de Olinda. O que esses 3 jovens estão fazendo aqui? Esta hora da noite, quase 11 horas da noite. Descendo aqui, vão roubar mesmo. E na beira da praia tinha aqueles apartamentos lindos, maravilhosos, daquelas pessoas ricas. E viram quando nós descemos do ônibus e caminhamos em direção à praia, está tudo no escuro. Ele disse, é isso mesmo, eles vão roubar. Vamos dar um flagrante neles. E viram quando nós atravessamos a rua e fomos em direção à praia e fomos bem próximo do mar. E daquela escuridão total, eles também, não é, com aquela estratégia técnica policial, foram se arrastando também para ver o que nós íamos fazer. Eu acho que eles vão ficar um pouquinho perto do mar e depois vão assaltar esses apartamentos aí. Era isso que passava na cabeça desses 2 policiais. E nós ali, conversando, dialogando, e viram quando nós ajoelhamos ali e levantamos as mãos para os céus, pedindo a Deus que abençoasse. Pedindo a Deus que entregasse as almas para nós. Pedíssemos a Deus que abençoasse as pessoas daquela pensão. Pedindo a Deus que nos desse um povo ali. E gritando alto, falando com Deus com todo entusiasmo de jovens. Naquela escuridão, nós não vimos que tinha próximo de nós, tinha esses 2 policiais. Esse policial convidado olha para ele e fala, o nome dele era Orlando. Orlando, é o seguinte, Orlando, vamos embora. Eles não são bandidos, eles são Bíblia. Eles chamam Bíblia, eles são Bíblia.
Olha, estão falando com Deus, estão orando, vieram aqui para orar, vamos embora, não sou não. Falei, o outro falou, não sei não, realmente eles estão falando com Deus ali. Eles estão pedindo a Deus pela pensão, pedindo a Deus pela capital, pedindo a Deus para Deus entregar as almas para ele. Ficaram ali mais uns 40 minutos, depois se arrastando foram embora e nós nem sabíamos que tinha 2 pessoas nos vigiando ali. E nós clamando a Deus e falando com Deus. E era a coisa mais maravilhosa que tem, você falar com Deus, olhando para as estrelas, naquela escuridão toda e com o barulho das ondas do mar. Que coisa linda que aconteceu conosco ali, que experiência maravilhosa, que poder que Deus nos dava ali, enchia nossa alma, nosso espírito, era a coisa mais maravilhosa que tínhamos ali, falando com Deus na praia de joelhos ali. Era assim que acontecia conosco. E no seguinte nós voltamos, né, para aquela pensão, e ele também estava ali. Quando ele viu nós chegarmos, ele foi para o quarto dele, não queria nenhum tipo de contato, nem de cumprimento, de nada conosco, e as pessoas também se afastavam de nós. Você vê como as coisas de Deus trabalham. Por isso que eu digo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A esposa desse policial estava grávida e ela fechava o rosto quando encontrava conosco ali no corredor, não queria nenhum tipo de cumprimento, nem um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Eu sou meio extrovertido, eu gosto de fazer amizade com as pessoas e vou dizer para vocês, elas sempre, todos ali muito sérios conosco, nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de contato. E nós ficávamos mais dentro do nosso quarto ali, ou então lá trabalhando lá no local onde íamos inaugurar a igreja. Era assim que era a nossa vida. Era muito difícil. E quero contar para vocês uma coisa muito especial que aconteceu. Meus irmãos, meus amigos, você vê como Deus trabalha quando Deus está no negócio. Um dia, era à noite, nós estávamos dentro do nosso quarto. Não tínhamos saído ainda para a oração que íamos fazer em Olinda. Estávamos ali e nós 3 fechados ali no nosso quarto. E nós ouvimos conversa, porque as pessoas estavam gritando, todas agitadas ali, e fala daqui, uma mulher gritando, uma mulher desesperada. E nós ouvimos, e ali o piso era de tábua, não é? E nós vimos as pessoas andando, aquele barulho, anda para um lado, anda para o outro, e nós fechadinhos no nosso quarto ali, vendo as pessoas passar naquele corredor, passam um lado, fala e gritam, todas desesperadas ali. Eu pensei, o que será que está acontecendo? Alguma briga, algum problema está acontecendo ali. E não sabíamos que uma daquelas pessoas, aquelas mulheres, uma delas, não sei se ela está viva ainda, chamada Cessa, era Conceição, mas chamavam ela de Cessa. Ela estava gritando, desesperada, e o marido ali junto, e o policial junto, e várias pessoas ali junto, tentando ajudá-la. E eu me lembro que eu falei, o que será que está acontecendo, hein? E aquela grito, choro e desespero, um fala alto daqui, fala alto dali. Aí eu saí do meu quarto e fui até próximo da pia. Quando eu passei em frente àquele quarto, que a porta estava aberta e várias mulheres ali, e aquelas pessoas desesperadas sem saber o que fazer, eu vi que ela estava possessa de uma entidade maligna, possessa de um encosto violento que estava naquela mulher, e várias pessoas tentando segurá-la daqui, e ela se debatendo toda, xingando, e eu vi que aquilo era uma manifestação demoníaca. E eu, pela primeira vez, falei, olha, aí eu falei, gente, por favor, eu sei o que é isso. Posso ajudar? Aí olharam para mim assim, ninguém gostava de nós, né? Podemos ajudar? Aí todo mundo olha para nós, olha para o outro, e ela olha, aquele demônio que estava nela, começou a xingar, eu sei quem são vocês, não vem não. E começou a falar uma série de coisas para nós. E nós entramos naquele quarto, amarramos aquele espírito maldito que estava naquela mulher. E acontece o seguinte, aqueles demônios foram embora, a mulher ficou calma, vários homens e mulheres segurando. E nós, sem ninguém segurar, só pela palavra do poder de Deus, ela se acalmou, ficou em paz, não é? E voltou ao normal, olhou para mim, olhou para os dois também, deu um sorriso.
E todos agradeceram a gente ali, bateram palmas e nós voltamos para o nosso quarto. E depois dali, eu quero falar para vocês no próximo vídeo. Mas se você está gostando do que nós estamos falando com você, da minha experiência ministerial, o meu começo de fé, gostaria que você se inscrevesse nesse canal, para fortalecer o canal. É muito importante mesmo. E compartilhe também esse vídeo com alguém. Faça isso. Se inscreva. Acione o sininho. Dê um likezinho, tá bom? Deus abençoe vocês. O que aconteceu após, eu contarei no próximo vídeo. Fique com Deus, em nome de Jesus.